Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook. Tarde, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, sexta-feira, mais uma edição do Gente que Fala. Você já sabe, esse nosso espaço de hoje, dedicado aos assuntos da segurança pública, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Espaço aberto hoje para a gente conversar com o Coronel PM Elias Miller da Silva. Ele é diretor de Assuntos Legislativos da FENEME, Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. Coronel Miller, tudo bem? Boa tarde, como está o senhor? Boa tarde, Mauro. Eu agradeço essa oportunidade de nós estarmos juntos, debatendo temas importantes para toda a sociedade, por esse importante veículo de comunicação, o programa Gente que Fala. É uma satisfação. Nós que labutamos nessa área da segurança pública há mais de 45 anos, então nós vamos tentar passar uma visão técnica daquilo que é necessário dos temas atuais para a segurança pública, não só os integrantes, mas, acima de tudo, o serviço tem que estar focado na sociedade, nesse serviço tão essencial para a governabilidade e estabilidade do país. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Exatamente, nós vamos falar sobre a lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros. Olha, em junho, o presidente Jair Bolsonaro e ministros receberam, no Palácio do Alvorada, parlamentares da Comissão de Segurança Pública e entidades representativas de policiais que defendem a aprovação de uma nova lei orgânica para as polícias. A proposta está em tramitação lá na Câmara dos Deputados, é bastante abrangente e pode trazer diversas inovações, como a autonomia orçamentária das PMs, a forma de escolha dos comandantes gerais e a perda de poder dos estados sobre as instituições, entre tantas outras que a gente vai abordar a partir de agora. Antes a gente entrar especificamente, Coronel Miller, na questão do próprio projeto de lei, que tramita, aliás, desde 2001, já tem mais de 20 anos, né, em tramitação na Câmara dos Deputados, vamos voltar no tempo para falar sobre o Decreto-Lei de 1969, porque isto hoje, é este decreto até hoje, né, que normatiza aí a função, o trabalho e as diretrizes dos militares estaduais em todo o país, não é verdade? Perfeito, Mauro. Às vezes as pessoas não têm noção e o debate acaba fugindo à essência do que está na Constituição. A Constituição Federal, que é a lei máxima do país, traz de forma clara que o Brasil é uma forma federativa de Estado. Significa dizer que o Estado não pode tudo, o Estado-membro, São Paulo, no nosso caso aí, o município também não pode tudo e a União também não pode tudo. Existe uma repartição de competências. E na repartição de competência, eu tenho atribuições que são privativas da União e tem outras que são concorrentes da União com os estados. Por que eu faço essa premissa? Porque o Constituinte originário de 88, que instituiu o Estado Democrático de Direito do Brasil, deixou bem claro que as normas gerais de organização das polícias militares e bombeiros militares são privativas da União, porque faz parte da defesa da própria federação, por ser uma força, a maior força militar desse país, são 500 mil homens. Então, tratar sobre normas gerais de organização efetiva e material bélico não exclui e nem invade e nem diminui competência do governo. Às vezes faz um jogo político ou de imprensa, distorcendo
aquilo que está previsto na Constituição e ignorando o modelo federativo brasileiro. Da mesma maneira, Mauro, a Polícia Civil, as normas gerais dela também estão na Constituição. Só que ela está na competência concorrente, que pode a União e o Estado fazer. Já a PM, por ser força militar, está na privativa. Então, isso tem que ser um divisor de água para não entrar no debate político, ou meramente no debate ideológico, e, às vezes, as pessoas sem o conhecimento jurídico necessário. E aí você diz, essa lei ela é vigente ainda, que é o Decreto-Lei 667 de 69, que era um outro regime constitucional, era um outro regime jurídico institucional. E essa lei, com mais de 53 anos, está defasada. A Constituição é de 88. Ela está tão defasada, por exemplo, ela traz a previsão que, para o governador escolher um comandante-geral, tem que pedir autorização para o comandante dessa. Não existe mais. Tem mais essa previsão. Que, para o bombeiro ser militar, o Exército tem que reconhecer. Então, é uma lei caduca, que poucas coisas ainda estão em vigor. Então, o país precisa de uma lei moderna e atualizada na era da tecnologia e da informação e das mudanças das relações sociais e econômicas no mundo. Como o senhor salientou, como o senhor destacou, Coronel Miller, para a gente não entrar aqui na questão política, não entrar na questão ideológica, mas é a pergunta que todos fazem, é a dúvida que todos têm na mesa do bar, em qualquer lugar, em relação ao papel das atribuições das polícias militares, uma vez que elas prestam um serviço aos estados, por que elas precisariam estar subordinadas à União, uma vez que elas são forças auxiliares, a força principal são as Forças Armadas, independentemente de posições políticas ou ideológicas, coronel? Então, vamos lá. Cabe à União, dentro do Pacto Federativo, fazer as normas gerais. É competência legislativa, faz lei para o país. Por exemplo, por que, Mauro, nós estamos subordinados a um Código Penal feito pela União? Por que cada estado não tem o seu Código Penal? Por que nós estamos subordinados a um Código de Processo Penal feito pela União? Por que o Ministério Público do Estado está subordinado a uma lei federal, a lei orgânica do Ministério Público? Por que o Judiciário do Estado, que é do Estado, está subordinado à LOMAN, a Lei Orgânica Nacional da Magistratura? Porque normas gerais dessas instituições, que são essenciais para o Estado de Direito, ficou na mão da União, dito pelo Constituinte originário. Então, normas gerais, que quer dizer que, obedecidas às normas gerais, o Estado faz o resto todo. Eu não posso deixar, mal, que uma instituição com 100 mil homens, que nem São Paulo, que é um exército, fica ao prazer de um governador, ele resolva fazer a emancipação do Estado, uma cisão. Porque é uma tropa de exército, 100 mil homens. E no Brasil nós temos 500 mil militares. As Forças Armadas não têm 200 mil. Então você não pode deixar isso solto. Por isso que aquilo que é essencial para a defesa do Estado democrático, a União faz as normas gerais. Então, o que a União vai dizer? Como é que é organizado? Qual é o efetivo? Qual é o armamento? Quais são os principais direitos e deveres? Ponto. Aí, no âmbito do Estado, o emprego, quem vai comandar, carreira, remuneração, é o governador. Quer dizer, isso chama-se repartição de competência. Então, está tudo bem definido. Vamos analisar. A educação no Brasil, quem que faz a norma geral da educação? A LDB. É a União. Saúde, quem faz a norma geral do SUS? É a União. Agora, a execução disso, a complementação, o detalhamento disso fica no Estado. Isso é pacto federativo. Tem gente que acha que o Estado brasileiro é uma confederação. Aí não, a reunião de países é diferente. Ou o modelo federativo americano, em que o Estado é quase uma confederação, que o Estado faz até leis penais. O modelo brasileiro não é esse. Então, nós temos que ir sempre, e às vezes, por falta de um debate mais profundo jurídico, isso, Mauro, tinha que ser ministrado lá no ensino fundamental e no ensino médio, para que o cidadão conhecesse o Estado que ele está inserido e ele possa, de fato, se posicionar, inclusive, na cidadania, politicamente, até no bar, para a gente conversar de forma profunda. Sim.
Bom, a gente está falando do projeto de lei, né, 4.363, de 2001, autoria do Executivo, que regula as atividades, define direitos e deveres e uniformiza as atribuições dos profissionais da segurança pública no país. Uma matéria que tramita na Câmara dos Deputados desde 2001, né? Mais uma vez, independentemente de posições políticas ou ideológicas, nós temos 21 anos em tramitação essa matéria lá na Câmara dos Deputados. Por que não avança? Porque tanto tempo para isso caminhar é justamente por conta dessas questões políticas, questões ideológicas, é isso que atrapalha o andamento da matéria e evidentemente, um consenso a respeito dela? Exatamente, Mauro. Quando essa matéria nós tentamos pautá-la, porque eu trabalho nessa matéria desde que eu era capitão. Eu compus a comissão do Ministério da Justiça no governo Fernando Henrique, atendendo o pedido dos comandantes gerais para fazer o projeto. Aí, na imprensa, alguns colocaram projeto do Bolsonaro. Tem nada a ver, mas entra a questão ideológica. Quem fez o projeto é de iniciativa do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu compus a comissão, uma comissão múltipla lá, e discutimos amplamente, e a matéria foi para a Câmara. Na Câmara, em 2001, ela foi votada na Comissão de Relações Exteriores. O relator foi o deputado Coronel Fraga, deputado federal aqui em Brasília, foi o relator lá. A matéria foi votada na Comissão de Relações Exteriores. Mas, como você falou, existe a questão ideológica. Os chamados partidos de esquerda, num viés ideológico, ficavam lutando pela desmilitarização das polícias militares. Então, os partidos de esquerda, dentre eles PSDB, PT, PSOL, entram com um discurso ideológico de que não pode ter força policial militar. É uma visão assim, triste, ignorante, com devido respeito, porque no mundo, acabei de vir da viagem da França agora, passei lá na Gendarme francesa, que é a Polícia Militar Francesa, é a 4ª Força Armada, o berço da democracia na França. Existem mais de 60 países que têm polícias militares. E fica o discurso ideológico no Brasil que tem que desmilitarizar. Absurdo. Então, essa corrente ideológica, com ignorância, falta de visão do mundo, porque aqui na Argentina tem a Gendarme, aqui no Chile tem o Carabineiro, a Polícia Nacional da Colômbia, aqui na América do Sul. Aí você vai para a Europa, idem. Você vai na Espanha, a Guarda Civil Espanhola. Você vai em Portugal, que teve governo de esquerda, está lá com o Jair Soares, está lá a GNR, Guarda Nacional Republicana. Então, essa falta de visão, ou seja, e um preconceito ideológico, fora da realidade brasileira, os partidos de esquerda se opõem. E aí, nós tivemos também uma questão de luta de classe nas instituições pela mudança social. Em 97, tivemos um movimento de greve das PM no Brasil, 14 estados. E algumas praças queriam sindicalizar a PM e não queriam mais como militar. Então, você teve conflito interno entre instituições, forças políticas e ideológicas divergentes e também disputa entre Polícia Civil e Polícia Militar, porque não passava uma lei da uma se não passasse a lei da outra. Tudo isso leva, porque no Congresso Nacional, Mauro, se você não tiver consenso, você não consegue pautar e não consegue votar. Então, foram vários fatores que levaram a isso. Agora, neste momento, eu te falo, como você narrou, eu participei do café da manhã com o presidente Bolsonaro, juntamente com o presidente da FENEM, com o relator da matéria, que é o deputado Capitão Augusto, de São Paulo, capitão norte da PM. Aí. Isso facilita muito na redação do texto. O relator da Lei Orgânica da Polícia Civil, deputado João Campos, delegado de Polícia de Goiás, e mais o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ministro Anderson da Justiça, junto com o presidente, e mostramos a importância que essa lei está atrasada. Então, ficou deliberado ali de nós tentarmos aprovar. A ideia era tentar aprovar, inclusive agora, antes do processo eleitoral. Essa tramitação está em que pé? Está na Comissão de Segurança Pública, desde a entrada dela, pela Comissão de Constituição e Justiça, para atribuir constitucionalidade à matéria. O que aconteceu? Ela já foi modificada? O texto recebeu modificações, aperfeiçoamentos? O que tem acontecido desde 20 anos atrás?
Mauro, esses 20 anos aí, nós discutimos em 3 comissões lá. Tivemos comissões especiais, presidida pelo deputado Cabo Sabino, deputado federal do Ceará. Tivemos comissões presididas pela deputada Zolé Cobre, do PSDB, que é de São Paulo, que era deputada federal. E discutimos amplamente com a audiência pública, com a sociedade, com as entidades de classe, e o texto ficou maduro, e agora ele está com requerimento de urgência no plenário pronto para ser votado. Veja a situação que está, Mauro. A Associação Nacional das Praças, a ANERB, que tem 200 mil militares, o presidente é o sargento Leonel Lucas, da Brigada do Sul, aprovou o substitutivo elaborado pelo deputado Capitão Augusto. Então, as praças do Brasil querem a lei. A Associação dos Oficiais, FENEM, que é a maior do Brasil, que está em todos os entes federados, Coronel Marlo, presidente, aprovou. Por último, agora, os comandantes gerais, os novos agora, que os anteriores já tinham aprovado. Os novos comandantes, inclusive de São Paulo, também Coronel Ronaldo, os comandantes se reuniram com o deputado Capitão Augusto em audiência aqui em Brasília, discutimos o projeto amplamente e os comandantes encaminharam ofício aprovando e pedindo a aprovação da lei. A mesma coisa na lei da Polícia Civil, os diretores gerais, a DEPOL do Brasil, Dr. Rodolfo Latesa, a Cobra-Pol dos agentes da Polícia Civil. Então, está tudo ajustado. Entidade de classe, instituições, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, no caso da PM, não falta mais nada. O que está pegando agora um pouco é o período eleitoral. Além do período eleitoral, porque estamos falando de mais de 20 anos, quer dizer, se há esse alinhamento com todas essas entidades e um consenso razoável entre os parlamentares na Câmara dos Deputados e a atribuição para pautar essa matéria exclusivamente do presidente Arthur Lira, por que não é pautado? A agenda da Câmara ela é muito complicada. É uma casa muito mais difícil de trabalhar, que é uma agenda múltipla. E você tem, por exemplo, nós íamos tentar votar nesses esforços concentrados que ele teve agora, né, dia 29. Mas você tinha mais de 5 medidas provisórias caducando, vencendo o prazo. Então, a construção da agenda que é dificílima. Por isso que nós não conseguimos achar uma agenda, embora a matéria, Mauro, já está com requerimento de urgência no plenário. E outra coisa, é lei ordinária, maioria simples, votação simbólica. Mas essas forças todas que ficavam antagônicas impediram. E agora está tudo certo. Para você ter noção, Mauro, eu debati mais 2 dias, com o Sou da Paz, com a Carolina, entendeu? Com a Bia Greff. Debati toda a lei com o Sou da Paz. Debatemos com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fizeram mais de 14 emendas, foram acolhidas 10. E mesma coisa, o Sou da Paz, discutimos artigo por artigo, inciso por inciso. Então, está uma lei madura, interna à corporis e com a sociedade. Então, nós não vamos ter esforço concentrado mais até a eleição. Mas eu tenho a esperança, Mauro, que a gente consiga, logo após a eleição, definitivamente votar essa lei, que ela não tem nada a ver com política partidária, ela não tem nada a ver, é uma lei necessária para o país. À medida que eu tenho uma lei moderna, com os quadros estabelecidos, com o direito dos membros, com as atribuições, com a participação da sociedade prevista na lei, sabe? Pelas ouvidorias. Então, você vai ter um instrumento entregue à sociedade de uma instituição moderna, dinâmica, com seus quadros, sabe, motivados, que nós temos que ter os direitos dos nossos policiais militares. Nós temos que ter as condições mínimas de carreira, Mauro. Eu não posso ter, como acontece, eu não vou nominar aqui, Mauro, em alguns estados do Nordeste, e que o governador promove quem ele quer. Aí entra a politicagem dentro da instituição, não vai mais pela meritocracia. Tem leis em estado aí, por isso que a vida é perigoso deixar uma instituição dessa exclusivamente na mão do governador, que o governador já havia acontecido isso, Mauro. O governador assumiu, como aconteceu no Rio Grande do Sul, o governador assumiu, pegou um major, promoveu a tenente-coronel, depois a coronel, e colocou para ser comandante-geral. Como é que fica a hierarquia da instituição, que é fundamental para a sociedade? A hierarquia para a instituição militar são colunas, sabe, inquebrantáveis. Por isso que muitos governadores também não querem, que eles querem fazer, vamos usar a linguagem comum,
a farra do boi nas instituições, promovem quem eles querem, acabam com tudo. Então, nós temos que ter alguns parâmetros federais, Mauro, para poder fazer uma instituição de Estado e não de governo ou de partido político. Para entender um ponto, vamos destacar, vamos começar a elencar as principais inovações que essa proposta traz. E me parece que a mais importante, porque tudo gira em torno do dinheiro, evidentemente, é a autonomia orçamentária das polícias militares. Se elas não têm autonomia nos estados, como é que elas passariam a ter a autonomia com a União? Essa proposta, Mauro, nós até tentamos que tivesse uma autonomia financeira, não orçamentária. E a autonomia orçamentária, quem tem são os poderes ou então instituições independentes como o Ministério Público. Mas nós queríamos, Mauro, autonomia financeira. Qual a diferença? Uma vez o governo... no gasto, autonomia no gasto. Uma vez o governo aprovando o orçamento, estava destinado, agora o comandante vai fazer a gestão que ele pediu aquele dinheiro. Tem estado que comandante, para comprar uma resma, tem que pedir autorização para o secretário de Segurança Pública. Uma resma. Caneta. Sem fazer propaganda da caneta, né? Caneta e autorização. Isso é um absurdo. Aí como é que você vai gerir uma instituição fundamental dessa, com planejamento, com milhares de homens? Você não pode comprar uma resma de papel, não pode comprar, não tem como. Então, o que nós estamos querendo é autonomia financeira. Mas, ainda assim, houve resistência, tivemos que tirar esse texto. É um absurdo. Para a democracia, é um absurdo. A definição do orçamento continuaria com os estados. Com o governo. E é do Poder Executivo. A PM, o que ela faz, Mauro? Ela levanta as suas necessidades, encaminha para a Fazenda. A Secretaria da Fazenda e Planejamento elabora a peça orçamentária, vai para o governo manda. Então, uma vez feito isso e aprovado, virou lei, olha, para a PM tem tantos milhões. Para quê? Para isso, para aquilo, para ensino, tudo. É execução. Mas por ignorância e por discriminação e por jogo político, distorce o grande objetivo de cidadania, que é você ter uma instituição com autonomia para fazer o gasto que lhe foi dado na lei. Essa falta de autonomia na execução do orçamento, ela prejudica mais um estado do que outro. Por exemplo, prejudica mais o estado de São Paulo, que tem uma instituição muito grande, uma corporação muito grande, do que num estado menor, o Sergipe, por exemplo, que é o menor estado brasileiro. Como é que o senhor faz essa comparação? Incrível que pareça, Paulo, alguns estados pequenos aí têm muito mais autonomia. E o comandante-geral não é que nem São Paulo, que fica no terceiro, quarto escalão. O comandante-geral em muitos estados do Norte e Nordeste, ele é secretário de Estado, ele despacha direto com o governador. Então, a gente acaba tendo, que nem São Paulo, você tem o comando-geral, você tem depois da secretário executivo, tem o secretário de Segurança, aí você tem chefe de gabinete, você tem assessor da secretaria, e fica criando obstáculos na gestão. E o comandante-geral não despacha direto com o governador. Isso é ruim para uma instituição de Estado. O que a proposta modificaria em relação à escolha dos comandantes gerais nas polícias militares em cada estado? Os comandantes gerais, era a nossa ideia, Mauro, e com todo respeito, se eu sou uma instituição militar, eu tenho que ser militar por inteiro, mas não tenho formação bélica das Forças Armadas. Eu fui da aeronáutica como soldado. A aeronáutica é militar, mas ela tem o quê? Uma parte específica da área militar. A Marinha ID e o Exército ID. E a PM, o que ela tem de militar é a estética militar, porque a formação dela é diferente. A grade curricular é diferente. Então, efetivamente, mas a estética militar, os princípios basilares, você entra na academia, está lá escrito hierarquia e disciplina. Sem isso, a instituição vira bando. E na hierarquia existe uma coisa fundamental, e por isso que tem justiça militar, Mauro, que é fundamental, é a obediência à hierarquia e à ordem. O soldado mais novo para o soldado mais antigo, para o cabo, para o sargento, daí por diante. Então, ou seja, para o comandante-geral, nós queríamos, como ocorre nas Forças Armadas, o alto comando faz a lista dos mais antigos, 3 nomes,
e manda para o presidente da República. O alto comando faz isso. Se não vem o presidente da República, Mauro, escolhe alguém que trabalhou ideologicamente no partido com ele, ou fez campanha eleitoral para ele, não tem, perdeu a identidade com a instituição e põe para ser comandante do Exército. Como acontece em alguns estados, e não vou nominar, e você sabe do que eu estou falando, entendeu? Não vou nominar. Quer dizer, o indivíduo fez carreira com o político, perdeu a identidade com a instituição, e ele é mais moderno e vem comandar a instituição. Isso é um absurdo. Eu tentei colocar que o comandante-geral, pelo menos, tinha que estar na lista de 1/3 dos mais antigos. Mas, começando por São Paulo, se levantou contra isso, com outros comandantes do Nordeste. Não. Deixa o governador escolher quem ele quiser. Mauro, quem ele quiser tem que ser para a Casa Militar ou para a assessoria especial dele, não para comandar a instituição. Pergunta para o general, secretário de Segurança Pública nosso Campos, se o mais moderno comandou ele alguma vez na vida. Pergunta para ele. Instituição militar é instituição militar. Mas os governadores, às vezes, por política, querem distorcer isso que é fundamental. Nós queríamos que, pelo menos, ele fosse um dos mais antigos, se não tiver a lista tríplice, e que o comandante tivesse um mandato dado pelo governador, podendo ser tirado. Mas dá um mandato. Mas você fala isso para os políticos, querem nunca. Eles querem fazer, Mauro, como acabaram de fazer agora. Aumentou o número de crimes, tira o comandante da PM. Espera aí. Isso é brincar com a administração pública. Aconteceu agora em Tocantins. Olha, aumentou a violência, período eleitoral, exonera o comandante da PM. Aí eu pergunto, por que não exonerou o delegado-geral do Tocantins? Sabe por quê, Mauro? O delegado-geral tem inquérito na mão, né? Aí exonera, é só o comandante da PM que é o responsável pelo aumento da violência? Então, se o governador querer tomar uma medida, ele exonera o comandante-geral e o delegado-geral e justifica. Ele não está impedido, mas justifica. Nós queríamos dar mais estabilidade. Mas nós temos que entender, Mauro, que o processo democrático, você vai amadurecendo nas leis. Então, vamos avançando dentro do possível, do que é necessário, e essas medidas mais republicanas nós vamos conquistando ao longo do tempo com a maturação da instituição e da sociedade. Coronel Miller, com uma eventual aprovação da lei orgânica das polícias e do Corpo de Bombeiros, como é que ficaria a paridade, a equivalência, não sei se esse é o termo correto, a equivalência entre os comandantes gerais nos estados, os comandantes gerais de PMs e os delegados gerais de Polícia Civil? Como é que ficaria essa equivalência? É um erro, Mauro, que adotaram, em São Paulo também fez isso há um tempo, você querer equiparar carreiras de regime jurídico diferente. São Paulo chega lá, eu quero equiparar o segundo tenente quando tinha o delegado de 5ª classe, o primeiro ou de 4ª classe. Isso é um erro. Não tem como equiparar. Agora, o que você tem que ter são o quê? Atribuições. Olha, quem é que fala pela Polícia Civil? É o delegado-geral, ponto. Então, ele está autoridade máxima. Vamos dar para o delegado-geral um estado secretário? Vamos, eu defendo isso. E nós conseguimos fazer isso, Mauro. Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ou seja, é Secretaria de Polícia Civil. E vamos dar o status ao comandante-geral do secretário? Vamos. Agora, a restante, você tem que ver no Estado o teto remuneratório. E o teto remuneratório, eu entendo que tem que estar o comandante-geral e o delegado-geral. E aí você escalona dentro da instituição. Como acontece no Exército Brasileiro. Você tem o escalonamento vertical no Exército, que vai do comandante-geral do Exército ao soldado. Então, é isso que tem que ser feito. As instituições têm que ter um tratamento simétrico naquilo que é possível fazer simetria. É possível dar um status de tratamento para o delegado-geral, o comandante-geral? É possível dar um teto remuneratório para os dois? E, nesse sentido, Mauro, com todo respeito, aproveitando esse espaço, né? Você vê, São Paulo é o segundo pior teto remuneratório do país. É o segundo. Então, Mauro, é absurdo que você tem agora. Foi dado aumento. O melhor teto remuneratório continua sendo o Sergipe? Sergipe. Então, Sergipe... Qual é o valor lá? Depois é São Paulo. Sergipe é 23 e alguns pedem por centavos para São Paulo. Você entendeu? Quer dizer, todo mundo teve 20% de aumento, mas delegados e oficiais não tiveram os 20% de aumento. Porque a Assembleia não cumpriu sua obrigação
de fixar a remuneração do governador para esse ano. Sabe que o governador de São Paulo está recebendo sem lei? Ela tem que fixar no ano seguinte para o exercício, e não foi fixado. E aí, com isso, Mauro, infelizmente, você não consegue fazer uma remuneração digna, porque o Supremo foi para 46 mil e o governador de São Paulo ganha 23 mil brutos. Absurdo, mas nós estamos nesse quadro. Você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Tradição, você sabe, nesse espaço, sempre os assuntos relacionados com a segurança pública. A gente vai para um intervalo, a gente volta em seguida aqui com a nossa conversa com o Coronel Miller. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12:30, estamos de volta pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Até 13h, você curte, você comenta, você compartilha a nossa transmissão. O programa Gente que Fala de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nesse dia da semana, sempre aqui o espaço voltado para as questões da segurança pública, e hoje o nosso convidado é o Coronel PM Elias Miller da Silva, diretor de Assuntos Legislativos da FENEME, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. O Coronel Miller está em Brasília, aqui com nessa nossa conversa de hoje, e a gente está tratando aqui da lei orgânica, do projeto, né, de lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros, que tramita no Congresso Nacional, tramita na Câmara dos Deputados desde 2001, e a gente está aqui destrinchando os pontos, quais seriam as principais inovações a partir desta proposta para as polícias militares. Coronel Miller, qual é o sentimento dentro da própria corporação? Como é que as tropas entendem essa proposta? Vocês fazem pesquisas, conversam com as tropas? Como é que é isso? Mauro, aí que teve a importância de nós termos um deputado relator da matéria e que oriundo da instituição facilita muito. O deputado Capitão Augusto fez audiência durante 2 anos em todo o país. Aproveitou a pandemia e, pelo Zoom, ouviu todas as entidades de oficiais, praças, pensionistas, comandantes. Então, nós fizemos 2 anos ouvindo todo mundo e a sociedade. E as praças, tirando a ANASPRA, que tem meia dúzia de entidades só, mas que ainda estão naquele viés da greve de 97, que querem luta de classe. Essa aí já passamos a época de luta de classe. Tirando essa, que é diminuta, a maior das praças, que é a NERB, 200 mil praças no Brasil, assinaram, junto conosco, que querem aprovação da lei, no texto apresentado pelo deputado Capitão Augusto. Então, as praças querem isso. Agora, e é boa essa tua pergunta, Mal, até para evitar essas pessoas que querem fazer só questão politiqueira, que isso é ruim para a sociedade. Olha, a lei é boa só para oficiais. Isso é uma mentira. É uma mentira. Olha, a lei é prejudicial para as praças. Se assim fosse, a NERB não teria assinado a lei em toto, no relatório discutido com ela. Não tem, Mauro, mais de 40 artigos. Não tem um artigo só para oficial. Não tem. Tem direito dos militares. E as praças estão tendo os mesmos direitos. É porte de arma. É a garantia da defesa judicial pelo Estado na sua atuação. É ter a sua remuneração proporcional no escalonamento vertical. É ter seu direito de manifestação, de ampla defesa e contraditório. É ter uma carreira progressiva e digna. Não pode, Mauro. Eu fui praça também das Forças Armadas, mas fui praça. Você ficar 14 anos como soldado. Isso é um absurdo.
sabe? Então, está fazendo uma carreira digna para as praças, Mauro, indo de soldado até tenente-coronel. E o oficial indo desde cadete até coronel, e o comandante-geral, só ele, vai ter prerrogativa de oficial-general para efeito de tratamento e continência. Aí aqueles que querem fazer luta de classe, está criando generais para eles e nada para nós. Absurdo. São pessoas de pensamento tacanho e que são vencidas, com ranços, outros fatores, né, que não convém enumerar. Então, ou seja, o comandante-geral, por ser coronel, ele, às vezes, coronel mais moderno, fica até ruim. Ao assumir o cargo, se não for secretário, ele vai ter as prerrogativas de oficial-general. Portanto, ele tem precedência hierárquica sobre todos os demais coronéis. Isso fica patente, acabou. Agora, vai ter uma carreira digna para as praças, vai ter uma carreira digna para os oficiais, com os critérios definidos, Mauro. Merecimento, antiguidade. Merecimento, um critério estabelecido de forma objetiva. Então, corta esse discurso, né? Quais seriam as atribuições do oficial general, que é uma função que não existe hoje, né, uma patente que não existe hoje na Polícia Militar e que passaria a existir com a aprovação da lei orgânica? Porque talvez esse seja um dos pontos aí que são colocados nessa divergência que existe, daqueles que acham que está beneficiando os oficiais e não está beneficiando os praças. Então, eu te coloco, Mauro. A praça em São Paulo vai até major. Ela vai a tenente-coronel. Teve um posto a mais. E o oficial não está tendo um posto a mais. Só o comandante-geral terá as prerrogativas para efeito de continência e precedência. É só isso. As prerrogativas militares, Mauro. É só isso. Não é remuneração, não é um posto a mais para os oficiais, é só o comandante-geral. Então, é discurso ideológico ou ignorância, e quem está com ignorância é bom ver o programa, para poder saber. Então, e alguns ideológicos da esquerda. Não, da general, gozado, né? Mas na Venezuela, a polícia militar de lá tem general. E a esquerda apoia. Na Coreia do Norte, a polícia militar coreana, que é um exército, tem general. E a esquerda apoia. Então, é uma incoerência, Mauro. A pessoa defende uma coisa aqui e apoia o contrário lá fora. A lei orgânica, essa proposta de lei orgânica, ela trata com o mesmo peso, com o mesmo equilíbrio, quando ela fala de direitos dentro da instituição, esses direitos estão equivalentes aos deveres? Mauro, essa foi uma grande preocupação. Você tem um artigo somente de direitos, um artigo com mais de 30 incisos, que é o artigo 21. Você tem todos os direitos que são chamados de garantias, porque a garantia é um direito para exercer a profissão. Promoção, porte de arma em nível nacional, identidade com as prerrogativas em nível nacional, atribuições sua correspondentes à tua graduação, ao teu posto, periculosidade, insalubridade. Então, você tem mais de 26 incisos nesse artigo. E aí você tem as atribuições, que são as atribuições da PM e do bombeiro, que é aquilo que ele vai fazer. E as atribuições foram numeradas aquilo que nós já fazemos em vários estados da federação. Isso também, Mauro, é bom para a instituição que fortalece e bom para a sociedade, que ela sabe o que o policial militar pode fazer e o que ela pode cobrar dele. Então, isso até moderniza e é uma via de mão dupla, instituição e sociedade. Quando ela vai falar assim, essa coisa aqui, a PM tem que distribuir o efetivo de maneira proporcional, está escrito lá. Proporcional, de acordo com a densidade demográfica, índice socioeconômico, extensão territorial. Isso é bom para a sociedade. Se não acontece em alguns estados, que colocam o efetivo policial a bel prazer. Então, ela está tratando tudo isso mal. Então, é uma lei boa para a instituição, boa para os integrantes e, acima de tudo, muito boa para a sociedade. Porque se não fosse, não tem sentido. O que é que mudaria, Coronel Miller, em relação às duas portas de entrada dos candidatos na Polícia Militar?
a porta de entrada dos praças e a porta de entrada dos oficiais. O que é que mudaria no ingresso? Então, porque você entra... A defesa da ANASPRA, que é minoritária, ela quer o chamado carreira única. Mauro, carreira única, eu fui soldado de cabo. Carreira única, você tem que passar por todos os cargos. Eu ia chegar coronel com 90 anos, 100 anos. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Isso é um devaneio. Aí mudaram. Não, agora, ingresso único. Tudo bem, a porta é única. E aí como é que fica? O mais novinho pula o mais velho? Como é que fica? Então, ou seja, o que nós fizemos? Dentro da nossa cultura e de uma realidade também internacional. Você vai ter, para quem entra como praça, como soldado, uma carreira digna que vai até tenente-coronel. Mauro, na minha turma, eu tive um colega de turma que veio de praça também, que foi para reserva como capitão, como major, porque não dá, é uma pirâmide. Então, ele vai ter até tenente-coronel. Eu tenho um colega da minha turma que fez academia, que era praça, saiu capitão, e eu conheço sargento meu que fez carreira de praça, saiu major. Então, você vai ter uma carreira digna dele conseguir sair tenente-coronel. Na Polícia Civil, o investigador não sai delegado. O escrivão não sai delegado. E na PM já sai major, vai sair tenente-coronel. Isso é uma carreira digna. Se ele não fizer nada mal, não fizer nada, ele vai sair terceiro sargento. Se ele se empenhar, como eu me empenhei mal, eu, como soldado, fiz escola de cabo e, como cabo, prestei concurso para a academia. Me empenhei na corporação e, pela graça de Deus, na escola de soldado eu fui primeiro colocado, na escola de cabo eu fui segundo colocado e na academia eu fui sexto colocado. Eu sempre primei pela meritocracia e fiz cursinho. Vou fazer propaganda do cursinho que eu fiz, né? Mas fiz cursinho na minha hora de folga, Mauro. Em vez de beber, jogar bola, eu fiz cursinho para passar na academia. Então, ou seja, ele vai entrar como soldado, pode sair terceiro sargento, subtenente ou tenente-coronel. E na academia do Barro Branco, ele vai poder, Mauro, queria deixar bem claro, ele vai poder ter 30% das vagas reservadas para uma cota. 30% das vagas reservadas para quem é da tropa. E o tempo dele de militar conta como título na hora de diferenciar na classificação. Hoje, Mauro, 50% do que entra na academia já são praças. Sabia disso? Sim. Então, 50%, 60% já são praças. Então, haverá ganho de toda maneira. Então, não há nenhuma discriminação. E agora, vamos primar sempre pela meritocracia. Eu acho inadmissível, Mauro, eu fui soldado de cabo, eu acho inadmissível o indivíduo entrar como soldado, encostar a barriga e sair oficial. Isso não é bom para a sociedade. Isso não é bom para nenhuma empresa e muito menos para o serviço público. Você tem que caminhar, como qualquer empresa, na meritocracia. Quais são os benefícios, Coronel Miller, esperados com a exigência de curso superior para ingresso na carreira de soldado? Porque hoje a exigência do curso superior é para o ingresso como oficial. Mauro, isso é um absurdo. Eu sou um homem de ensino. Eu tenho minhas 4 formações universitárias. Eu, mesmo estando na cavalaria no regimento, choque, que é difícil, eu fiz pedagogia, eu fiz direito. Então, eu sempre fui em busca do ensino. E na corporação, eu sempre também atuei na área de ensino. Eu, aqui em Brasília, ministro aula em faculdade, em curso no Centro de Formação da Câmara. Então, Mauro, nós temos que trabalhar sempre buscando a qualidade. Hoje, Mauro, nível superior, você faz por EAD, por R$140, R$120. E São Paulo, para minha vergonha, fica deixando a PM de São Paulo com nível médio. Sabe por que eles fazem isso, Paulo? Não querem uma polícia qualificada para prestar o serviço para a sociedade. Eu te pergunto, aí na rede, o homem não tem que ter a qualificação específica para poder fazer o domínio? Então, São Paulo é nível médio. Olha só, a Polícia Civil de São Paulo é nível superior e São Paulo é nível médio. Absurdo. Mas alguns ficam jogando politicamente, falando, olha, o projeto vai impedir você, soldado, de entrar na academia, que é para jogar politicamente e jogar de forma suja, e um jogo do governo, porque quer deixar nível médio para pagar o salário miserável. A gente já vai chegar
A gente já vai chegar nesse ponto aí da questão do salário, não só da valorização dos recursos humanos, mas também investimento em materiais. Agora, como é que fica nessa questão da porta de entrada para o soldado? Digamos que passe a ser exigido o nível superior, aqueles que estão na instituição e que têm nível médio. Esse complemento passaria a ser exigido desse profissional da PM? Observe bem, nós fizemos isso no Brasil inteiro já. São Paulo, o Estado poderoso, está para trás. O que nós fizemos? Quem não tem o nível médio já fica numa carreira de nível superior. E o Estado deu. Aqui em Brasília, o governo fez um convênio com a Católica e fez um curso de 2 anos para todos os policiais militares. Em Minas Gerais, foi dado 6 anos de prazo para que ele fizesse um curso superior, mesmo de licenciatura curta, Mauro, que fazia 1 ano, para ele poder prosseguir na carreira. Mas, tendo em vista por causa de São Paulo, nós tivemos que colocar um dispositivo na lei dizendo, tá bom, não precisa exigir um nível superior, desde que você dê durante o curso para ele. Então, como é que ficou por causa de São Paulo? Então, deixa nível médio, a escola de soldado vai dar para ele a licenciatura superior. Aí, se a academia for bacharel em Direito, aí em São Paulo não quis Direito. Metade do país já colocou Direito. São Paulo quis Ciências Policiais. Tá bom. Pode ser Ciências Policiais ou bacharel em Direito e a academia dá esse curso para ele. Então, o nosso soldado, Mauro, para ficar bem claro aí para São Paulo, tem prejuízo nenhum. Ele, quem está com nível médio e não fez nível superior, passou na academia, a academia vai dar Ciências Policiais ou Direito para ele. Opção de São Paulo. Então, não há prejuízo nenhum para o nosso policial, que é aquele que não tem, que é aquele que tem a outra formação. Porque a academia hoje já é Ciências Policiais. Já é assim. Então, ela vai dar Ciências Policiais para ele. Resolvido. É assim que funciona em outros países, com estados federados, nos moldes como o Brasil, as polícias militares funcionam desta forma? Você tem a Argentina, depende da polícia que você vai olhar. Você tem a Gendarme, você tem a Polícia Nacional. Você tem a Alemanha, que é um estado federado, que é um modelo que eu almejava, Mauro, mas não consegue passar. Na Alemanha, cada estado tem, a polícia tem um padrão nacional, é o estado federado. Ela só tem a bolacha do Estado, mas a regra é a mesma. E, para ele ascender na carreira, ele tem que passar 7 anos como soldado no policiamento. Mas isso aí é um outro modelo que a gente não consegue ainda implantar aqui. A gente não consegue. Porque no mundo isso é diversificado. Você tem aqueles que entram como praça, vamos colocar assim, tá? E você tem aqueles que entram direto como oficial, como é a GNR francesa, a Gendarme francesa, a GNR portuguesa, a Guarda Civil espanhola. Então, são modelos, nós temos que tentar pegar aquilo que é possível ajustar. Bom, nós falamos agora há pouco sobre a questão da autonomia na execução orçamentária, ou seja, na gestão do dinheiro da Polícia Militar para o dia a dia. Isso teria a ver com os salários? Esse é o ponto mais sensível, o ponto mais nevrálgico, a questão salarial dos policiais realmente é bastante complicada. Temos também a necessidade de investimentos, de estudo em relação a equipamentos, uso de equipamentos, por conta da própria evolução da criminalidade. Enfim, a polícia não pode perder para a criminalidade, tem que estar sempre à frente. Enfim, isso depende de execução do orçamento. Isso está no projeto? Isso está na proposta? Estava, Mauro, mas tivemos que tirar por conta dos governadores, tivemos que tirar. Estava. Essa foi a crítica que eu fiz no debate ontem sobre ou seja, os planos de governo, tanto estaduais como federais. Mauro, ninguém colocou o que é fundamental. Qualquer empresa, qualquer órgão público, você não vive se você não tem dotação orçamentária. Educação tem dotação orçamentária na Constituição. Saúde tem. A segurança pública não tem dotação orçamentária. Acabamos de aprovar agora, Mauro, a emenda constitucional dando um piso nacional para a saúde. E a lei também, agora no período eleitoral. E cadê a PEC 300? Cadê o Fundo Nacional
e a dotação da segurança pública e o piso para a segurança pública, não é da PM, para a segurança pública, Paulo. Nessa tríade, saúde, educação e segurança. Nenhum país democrático vive sem isso. E, infelizmente, nenhum governo, nenhum candidato, não quero aqui nominar, nenhum deles trouxe dotação orçamentária. Nenhum deles trouxe vinculação. Nenhum deles trouxe proposta de piso e um fundo para isso. Eu pergunto, Mauro, por que eu tenho isso para a saúde? Por que eu tenho isso para a educação? E eu não tenho isso para a segurança? É o patinho feio? Qualquer pesquisa, Mauro, que você faça, entrar agora no Google, a primeira preocupação do brasileiro é violência. Infelizmente, os governos, eles não dão o tratamento devido, Mauro. Os governos não dão o tratamento devido, infelizmente, todo e qualquer governo. O senhor citou, Coronel Miller, a PEC 300, e o principal entusiasta dessa PEC, o principal defensor dessa PEC era o Major Olímpio. Infelizmente, faleceu, né, por conta da Covid, e ele era o principal entusiasta dessa matéria, que determina que nenhum salário de policial militar pode ser menor do que o salário do policial militar do Distrito Federal. Não temos mais Major Olímpio, infelizmente. Essa conversa se perdeu justamente porque perdemos o principal entusiasta. Nós temos, né, que dar... O subtenente Clóvis foi o idealizador dela, né? O Clóvis faleceu, Deus que o tenha. Arnaldo Faria de Sá apresentou, também faleceu, Deus que o tenha. E o último agora, o nosso, né, amigo, irmão, um baluarte da defesa do serviço público, o senador Major Olímpio. Podemos falar abertamente que ele não é candidato. Ele já alcançou a cadeira dele no céu, porque devotou a vida à defesa do serviço público e da sociedade. Então, nós lá conseguimos, Mauro, aprovar o primeiro turno dela. Só falta o segundo turno, que não cabe mais emenda. Mas a classe política, infelizmente, quer a polícia na miséria. Mas nos usa, Mauro, o tempo todo. Por isso que um programa como esse, levar a consciência, ninguém aqui está pregando indisciplina, pregando rebelião, pregando a conscientização para que nós possamos participar do processo político, não sendo com joguetes. Por exemplo, Mauro, vamos ser sinceros, me perguntaram o programa de governo. Ou seja, já era mais governador, o Dória, ele apresentou a proposta que nós seríamos o segundo melhor salário do país. Bom, programa de governo não vincula, tá bom, tomamos um engano. Agora, ele, como governador, veio a público e participou falando: eu assumi que vou dar o segundo melhor até o final do meu governo. E acabou o governo dele e ele não deu, Mauro. Aí ele falou: olha, meu pai me ensinou que prometer e não cumprir e mentir é feio. Eu acho que ele não ouviu nada do pai dele. Não ouviu nada do pai dele. E o homem público, Mauro, e o homem comum tem que ter ética. Tem que ter ética. Empenhou a palavra, cumpra. Por isso que nós temos que ter essa consciência e programas como esse, para que nós tenhamos a consciência e possamos saber escolher, se organizar por associação, por representação e cobrar. E o melhor processo, Mauro, é a democracia. Eu elegi você, você não me atendeu, não justificou, Mauro, eu não te elejo mais. Alguma mudança ocorreria na Justiça Militar? Nós temos os tribunais de Justiça Militar em todos os estados. Eu vou aqui para uma pergunta nesse sentido, que é do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, seu Jaime, aqui pela pergunta, sempre participando com a gente. Ele quer saber em que medida a Justiça Militar pode contribuir para a eficiência da segurança pública. Mas, primeiramente, esse questionamento. O projeto muda alguma coisa na Justiça Militar? A Justiça Militar ela está modernizando no sentido das atribuições administrativas em processos civis. Que muitas demandas nossas de promoção, de remuneração, vão para a vara da Fazenda Pública e muitas vezes eles não dominam o regime jurídico militar, o direito militar. Então, nós estamos permitindo que o Tribunal de Justiça, na lei de organização do Estado, ele, Tribunal de Justiça, possa ampliar a atribuição. E aqui, Mauro, se você me permite, eu tive um embate longo com o Hélio Bicudo, porque por questão ideológica, discriminando a Justiça Militar. A Justiça Militar era boa para a sociedade,
Porque uma instituição militar, se não tem disciplina, se não tem uma justiça própria, vira bando e vira rebelião. E é ruim para a sociedade. Olha só, Bicudo tinha bandeira e ele não quis se retratar. Ele tinha bandeira que crime doloso contra a vida tinha que ir para o tribunal do júri, porque nós éramos corporativistas. A justiça militar condenava, Mauro, mais de 50% aquele que agiu ilegalmente. Foi para o tribunal do júri, não condena nem 2%. Agora, esses ideólogos não vêm se retratar e fica discursando contra a justiça militar. Ela é boa para a sociedade, ela é boa para o Estado democrático de direito. Então, está respondida aqui a pergunta do seu Jaime, né, que questionou em que medida a justiça militar pode contribuir para a eficiência da segurança pública. Está respondida a questão. A Beatriz Ronquete, no Facebook, coronel, ela quer saber a sua opinião sobre o Smart Sampa, é um projeto no qual a Prefeitura de São Paulo pretende instalar 20 mil câmeras de monitoramento. Fundamental. Você vai nos Estados Unidos, eu fui há 2 anos atrás, você vai para grandes países, você vê poucas viaturas. Ali em Nova York, você vê várias polícias, mas se você vai em congresso internacional, eles falam assim, ó, a polícia não tem que ser vista, tem que ser sentida. Eu me lembro do secretário de Justiça de Brasília, não vou dizer o nome, ele estava numa freeway e passou 5 metros da entrada. Ele foi dar aquela rezinha brasileira. Uhum. Quando ele deu a rezinha, vieram 4 viaturas. Então, ou seja, o vídeo monitoramento, as câmeras, são fundamentais. Isso é bom para a sociedade, gera eficiência e tira o sentimento de impunidade. Fundamental. Esse exemplo que o senhor falou lá da rezinha brasileira, os brasileiros que viajam e vão muito aos Estados Unidos falam sempre a respeito disso, né? Qualquer infração, brotam policiais, saem do chão, eles aparecem ali. O que acontece que lá é assim, aqui não é desta forma? Exatamente. Você tem os locais estratégicos, as câmeras, tudo monitorado, e já tem, que nem Londres. Você vai em Londres, olha, o Bob não usa arma, usa um cacetete, mas dá um empurrão no Bob. Empurra o Bob, que ali no quarteirão tem grupo tático que em 2 minutos pega você. E é com metralhadora, não é com cacetete, não. Mas tudo monitorado. Aí eu falo, fica brincando com ele. Manda o Bob subir lá na Rocinha com o cacetete. Manda ele na favela. Né? Então, é tudo monitorado, mas posicionado estrategicamente. Uma parte para ser vista, uma outra parte para ser monitorada, e tudo feito planejado com base no quê? No geoprocessamento, índice de criminalidade, e nós estamos avançando para isso. E com policiais nas ruas. E policial, Mauro, qualificado. Para você tirar a tua carteira de habilitação, você tem que ter pré-requisitos, tem que ser alfabetizado. Então, o policial, quanto mais qualificado, ele multiplica, Mauro, por 10, por 20. Ele sabe resolver conflitos sociais. Por isso, quando a gente investe na educação, ele já vem maduro de uma universidade, ele teve convivência divergente, né? Em várias vertentes. Ele já vem homem com 23 anos, não vem um garoto. E aí você vai lidar com um conflito de forma muito mais equilibrada. Por que para juiz tem idade mínima? Não posso entregar a caneta da vida e do patrimônio da pessoa para um garoto. E por que o policial que está com a arma, que tem a tua vida e tua liberdade, eu posso entregar para um garoto, Mauro? O nosso tempo já está se esgotando, bem brevemente, em poucos segundos. Só esse assunto aqui já daria um programa inteiro, coronel, mas é importante a gente falar a respeito do Código de Processo Penal. Deve haver uma paridade entre o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar? Também, Mauro, estamos fazendo isso. Nós conseguimos, graças a Deus, pacificar. Doutor Rodolfo Latesa pela DEPOL, Coronel Mauro e nós pela FENEM, sentamos, delegados oficiais estão trabalhando juntos. Agente da Cobrapol e praça da FENEM, a NEB, trabalhando juntos. Comandantes gerais, nós estamos indo agora, Mauro, para uma outra etapa. São Paulo também tem um grupo aí, sabe? Ou seja, junto do sindicato, do delegado também, que estão conversando bem tranquilo. Nós temos esperança que o projeto está pronto para a pauta. Nós vamos aprovar esse ano, Mauro.
nós vamos ter um novo Código de Processo Penal Comum, novo Código de Processo Penal Militar, Código Penal Militar e as leis orgânicas das duas polícias, modernizando o modelo de segurança pública do Brasil, graças a essas lideranças que nós estamos tendo, homens com espírito republicano e não olhando para o umbigo da corporação, mas para a sociedade. Em poucos segundos, Coronel Miller, sua despedida, sua mensagem final. Mauro, agradeço a Deus pelo dom da vida, pela família e por vocês. Nós temos essa oportunidade de estarmos juntos. Coronel Pistori, hoje, na FEMESP, que está, né, trabalhando em conjunto ao seu programa, toda a equipe aí, muito obrigado. Me coloco à disposição sempre que nós pudermos debater o tema da maior relevância para a sociedade, juntamente com os outros, que é a segurança pública. E a Polícia Militar é a principal garantidora, porque veja que onde ela fez greve virou um caos. Não pode fazer greve, mas tem que ser uma polícia bem organizada. Muito obrigado, Mauro. Vamos colocar, então, um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira. Nesse espaço aqui, sempre essa nossa conversa sobre segurança pública, em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje, com a gente, nós entrevistamos aqui o Coronel PM Elias Miller da Silva, diretor de Assuntos Legislativos da FENEME, a Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais. Muito obrigado pela participação. Coronel Elias, a gente tratou aqui bastante sobre o projeto que tramita na Câmara dos Deputados sobre a Lei Orgânica das Polícias e do Corpo de Bombeiros nos estados. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, ao longo de toda a semana. Um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se encontrar ao vivo aqui pela AltV na segunda-feira, a partir do meio-dia, com mais uma edição do programa Gente que Fala. Um abraço a todos. Tchau, tchau.